Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Prazer estar aqui com os irmãos, cooperando com os irmãos, tendo essa honra de estar ministrando aqui mais uma vez. Trago aqui a saudação do meu pastor, ao pastor Eduardo, a toda a igreja. Gostaria de ler com os irmãos o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Enquanto os irmãos vão encontrando, eu vou contar um breve testemunho que me aconteceu hoje. Essa madrugada choveu bastante, não sei se aqui choveu, mas lá em Mogi choveu bastante. E no meu trabalho, quando chove, eu trabalho demais. Eu não, né? A empresa trabalha demais. Aí eu estava preocupado, eu falei assim, Senhor, eu tenho compromisso hoje, vou ministrar lá em Itapira. Põe a mão, né, que dê tudo certo. E para a glória do Senhor, trabalhei só até meio-dia. Nem até meio-dia, até 11 horas, porque o carro quebrou. Então, foi tudo para a glória de Deus, irmãos. Trabalhei só até 11 horas, não teve perigo. 4h30 eu já estava na empresa. Então, é tudo para glorificar o nome do nosso Senhor. Antes de ler com os irmãos, aqui em João, eu gostaria só de fazer aqui uma leitura de quanto o presbítero Marcos leu aqui em 1 João. Ele leu o versículo 27, que confirmou a palavra que o Senhor tinha posto em meu coração, que diz assim. Eu vou ler o 1 João primeiro, antes de ler o Evangelho. Quanto a vós, a unção que dele recebeste, permaneça em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensine a respeito de todas as coisas. E é a verdadeira e não a falsa. Permanecei nele como ele também vos ensinou. Agora no Evangelho de João, capítulo 15, versículo do 1 ao 5. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu neles, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pode se assentar, irmãos. Quando o Marcos leu aqui, em 1 João, essa introdução, e falou que o Jesus é a verdade, a palavra é a verdade, que sem ele nós nada podemos fazer, nós temos que permanecer nele. Eu falei, Senhor, muito obrigado, porque o que estava em meu coração era isso. Era esta a introdução. Aqui no Evangelho de João nós vemos no primeiro versículo que Jesus dizendo: Eu sou a videira verdadeira. Se Jesus disse que ele é a verdadeira, porque havia as falsas. E quando Marcos leu, diz que haveriam falsos. Então Jesus já nos diz: Eu sou a verdade. Então vamos pegar. O versículo 1 diz: Eu sou a verdade. Versículo 4 vai dizer assim: permanecei em mim. Às vezes nós conhecemos a verdade, sabemos que Jesus é a nossa verdade, mas ao decorrer dos anos, ou das circunstâncias, ou das coisas que nos podem acontecer, a gente acaba um pouco saindo às vezes do caminho. Os nossos pés, assim como de Asaf, olha para o lado e fala, mas parece que lá está melhor. Então Jesus nos diz: permaneçam em mim. Não apenas me conheçam, mas permaneçam em mim. Porque no versículo 5 ele diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. O tema é a unção. Não tem como nós sermos cheios da unção, ou termos a unção do Senhor, sem estarmos ligados à videira verdadeira, sem permanecermos na videira verdadeira, porque tudo provém do Senhor. Tudo vem do Senhor. Mas quando eu estava lendo, este ano o pastor Eduardo, ele deu o tema, mas ele não deu um texto.
Então eu falei, meu Deus, não sei se é mais fácil ou mais difícil. Mas quando ele deu esse tema, eu estava estudando, uma palavra saltou em meu coração, que está em Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir, deixa eu ver, verso 16, Atos 16, 16. Diz assim: aconteceu que indo-nos para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo, a nós clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que retire-se dela. E ele na mesma hora saiu. Quando eu estava lendo, eu estava estudando a unção. Hoje é o 11º dia, como já nos foi dito. E já aprendemos, creio, muito acerca da unção. E quando eu estava estudando, o Senhor disse assim: a unção é necessária para que nós suportemos as trajetórias. Porque o nosso alvo é morar no céu. O nosso alvo não é apenas viver nesta terra. Aqui é apenas uma transição. Nós temos que viver aqui, alguns por mais tempo, outros por menos tempo, mas aqui é apenas um período. Mas aqui nós vamos ter nossas dores. Paulo e Silas estavam tranquilos numa cidade, 2 homens cheios da unção de Deus. E viu lá 2 senhores com aquela menina, e aquela menina adivinhava CPF e revelava. Irmão, chegava lá e adivinhava RG. E todo mundo falava: meu Deus, que coisa linda. Mas Paulo e Silas viu que aquele espírito não era de Deus. Então, cheios da unção do Senhor, oraram, expulsaram. Quando nós estamos cheios da unção do Senhor, a gente não tem medo de fazer as coisas segundo Deus quer. Paulo e Silas ali viram aquela menina, viram que aquele espírito era maligno, então eles não tiveram medo. Mas quantas das vezes nós, em nosso dia a dia, vemos pessoas que precisam da palavra, pessoas que às vezes precisam de um abraço, pessoas ali que precisam de um aconchego, mas nós não falamos. Quando nós estamos cheios da unção do Senhor, daquela menina, e eles foram, e eles fizeram, e libertaram aquela menina. Ali era um grande passo para aquela menina, mas às vezes para a pessoa que está do nosso lado, não é uma coisa tão grande aos nossos olhos. Às vezes você vê alguém, e o Senhor grita, brada em seu coração: dá um abraço. Às vezes não precisamos falar, às vezes um abraço é o que a pessoa precisa. Então aquele que está cheio da unção do Senhor está sensível e fala: opa, estou entendendo. E Paulo e Silas aqui então estão cheios da unção do Senhor. E eles falam, e eles expulsam o espírito daquela menina. Mas continuando o versículo 19, diz assim: vendo os seus senhores que lhes fizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-o aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando o carcereiro que guardassem com toda a segurança. Mesmo nós fazendo o que o Senhor manda,
nós não estamos livres de sermos apontados. Às vezes o irmão fala assim, vamos ali fazer um culto ao ar livre. Nasceu no coração de Deus, Deus põe no coração de algum irmão, vamos lá. Faz o culto ao ar livre, é uma bênção, pessoas são tocadas, são curadas, são libertas. Mas vai ter algum que vai dizer, olha lá o que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo? Que costume é esse que a gente não pratica aqui? O que eles estão pensando, que eles estão fazendo? Mesmo nós fazendo a vontade do Senhor, nós vamos ser apontados nessa terra. Porque nós não andamos como este mundo anda. Nós não pensamos como este mundo pensa. Nós vamos contra ele. Então eles vão apontar o dedo e dizer, o que você está fazendo? Que atitude é essa que você está tomando? Assim como Paulo e Silas, quando eles fizeram isso, libertaram esta menina através do Senhor. Mas os seus senhores disseram, isso que eles estão fazendo é errado. O nosso costume aqui não é esse. Nós não fazemos isso aqui. Então, o que é lhes dado? Prenda-os, bata-os. Às vezes nós vamos fazer o que é correto diante do Senhor. O Senhor está conosco, mas vamos ouvir palavras que vai doer como estes açoites. Hoje, nos dias de hoje, nós não somos, vou corrigir, aonde nós moramos, no país onde nós moramos, nós não apanhamos, mas em outros países continuam apanhando. Mas aqui aonde nós moramos, podemos pregar tranquilamente, não passamos por isso, não sofremos este açoite. Mas há lugares ainda que, se pregar a palavra do Senhor e forem pegos, bate, prende, aqui não pode. Então, só cheio da unção do Senhor, faça isso. Porque se nós formos olhar para nós mesmos, como a gente leu no Evangelho de João, se nós não permanecermos em Cristo e não dependermos do Senhor, como nós vamos conseguir? Só conseguimos porque estamos ligados à videira verdadeira, que é Cristo, o Senhor Jesus. E se nós continuarmos a ler aqui, versículo 24. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere, e lhes prendeu aos pés do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão lhe escutavam. Tem aquele louvor do Alisson Ineide, que eu gosto. Eu imagino a conversa de Paulo e Silas ali. Como diz o louvor, Paulo, nós estamos presos. Paulo, está tudo doendo. Imagina ali os dois apanhou, estavam presos ao pé do tronco. Mas eles tinham força para orar ao Senhor. Eles tinham forças para louvar ao Senhor. Eles tinham forças para adorar ao Senhor. Mas essa força não partia deles. Essa força não vinha dele, Paulo, não vinha dele, Silas. Vinha dele, Senhor Jesus Cristo, porque eles sabiam que através do Senhor eles poderiam aguentar os açoites, que através do Senhor eles poderiam passar por toda essa situação. Quando nós estamos cheios da unção do Senhor, vamos passar por momentos muito dolorosos em nossa vida. Vamos olhar para o lado e falar, e agora? Meu Deus, o que está acontecendo? Podemos chegar a questionar a Deus. Alguns param, alguns não têm força, mas aquele que está ligado, aquele que olha para o monte, através do monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra, é daquele que tudo pode. Irmãos, cheio da unção, às vezes nós confundimos ser cheio da unção com falar, com manifestar do Senhor. Mas o ser cheio da unção é confiar no Senhor. Falar, Senhor, eu estou preso, Senhor, eu estou apanhando, Senhor, a situação não está nada fácil. Mas como diz aquele louvor do Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus,
glória a Deus. A gente está ali na dificuldade, mas está orando, está adorando, está continuando. Se nós formos olhar para nós, pela nossa força, quando vier a primeira adversidade, a primeira coisa assim, aqui para mim acabou. Jeremias diz: maldito o homem que confia no próprio homem ou na força do seu braço. Às vezes a gente vai olhar para situações e vai dizer assim. Tem um colega meu que trabalha comigo. Ele está na empresa já faz 30 anos. Então ele já conhece muito. Ele já sabe de tudo, digamos assim. 30 anos na mesma empresa, fazendo praticamente as mesmas coisas. Então tem coisa que acontece que ele fala: isso aqui eu já sei, porque já me aconteceu outras vezes. E ele confia nele. E muitas das vezes nós, na caminhada cristã, fazemos a mesma coisa. A gente fala assim: já passei por essa prova, já passei por essa situação, e eu orei 7 dias e deu certo, vou orar de novo. Ah, eu fiz aquilo e deu certo. Começa a acreditar em si mesmo, começa a acreditar em si próprio. Mas a palavra do Senhor diz: permaneçam em mim, eu sou, sem mim vocês nada podem fazer. A gente pode sim passar por problemas iguais, mas às vezes Deus age de forma diferente. Às vezes o problema financeiro vem mais de uma vez no mês, vem mais de uma vez na semana, vem mais de uma vez no dia, mas Deus tem a sua forma. Então nós não podemos olhar para as dificuldades e parar. Por isso que o tema unção é tão propício para os nossos dias, porque a palavra do Senhor nos diz: neste mundo nós teremos aflições. O que é ter aflição? É ter dificuldades. Ter aflição é ter problema. Então o Senhor já nos instrui: vocês terão aflição, e que nós vamos ser cheios da sua presença. A gente tem que estar próximo ao Senhor. A gente tem que estar colado aos pés de Cristo, para que nós possamos suportar quando vier. Quando aqueles discípulos estavam ao barco, e começou a chuva, e bateu o vento de lá, e bateu o vento de cá, os discípulos começaram a desesperar, e Jesus estava de boa dormindo. E eles falam: mestre, acorda, tu não te importa que nós pereçamos? Quando vier estas ondas, quando vier estes problemas, o Senhor está conosco. O Senhor está dentro de nós. O Senhor é aquele que acalma a nossa tempestade. E olha assim, cadê a sua fé? Por isso que este tema unção é tão propício, para que nós possamos olhar através dos nossos problemas, não para o tamanho que tem o nosso problema, para o tamanho sim que tem o nosso Deus, que sabe de todas as coisas, que nós temos que se apegar diante do nosso Deus. Quando nós olhamos através dos nossos problemas, nós sabemos da onde vem a nossa escape, da onde vem a nossa segurança. Então eles oram ao Senhor. Quando o crente entende o poder da oração: ah, pastor, não sei como é o culto de oração, mas infelizmente é sempre os mesmos 5 que vêm. Mas quando nós entendemos o quão forte é a oração, 1 Crônicas, capítulo de número, deixa eu ler aqui, se não me engano é 4:10, 1 Crônicas 4:10. Vamos ler 1 Crônica 4, 9 e 10. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe de Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me perseveres do mal, de modo que não sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. O poder da oração, irmãos, a gente fala às vezes da oração de uma forma, como posso dizer, rasa ou tranquila. Mas Jabes aqui só fala desses 2 versículos deste homem. Ele nasceu com este nome porque sua mãe sofreu muito em seu parto. E ele, um certo dia, ora ao Senhor, fala: Senhor,
Que o Senhor me abençoe, que este nome que eu carrego não venha atrapalhar a minha vida. Há coisas na nossa vida que a gente não escolhe, acontece, é plano de Deus. Tem coisa na nossa vida que a gente provoca, mas tem coisa na nossa vida que nós não escolhemos. Mas não é isso que nos faz parar. Jabes olhou para o seu nome e falou assim: não é por causa de um nome. Jabes ora. Paulo e Silas estavam presos e eles oram. Às vezes, quando nós estamos diante da nossa dificuldade, o que a gente faz, varão? A gente conta para vizinho. Às vezes eu estou passando por uma dificuldade, para quem é mais novo, a gente põe no WhatsApp ou no Instagram, seja lá qual é a rede. Mas quando nós estamos com uma dificuldade, em vermos de nós chegarmos diante do Senhor e fazer como nos está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A gente não lança diante do Senhor. Em vez de nós buscarmos na fonte, no Senhor, que é a nossa videira verdadeira, é dele que provém, nós vamos falar com a Maria Fifi, a nossa vizinha. Que nós venhamos buscar ao Senhor nas nossas dificuldades. Que nós venhamos não olhar para o nosso vizinho e falar: meu vizinho, se ele for crente, amém. Mas que nós venhamos diante do Senhor. Abra o seu coração aos pés de Cristo. Mostre ao Senhor as suas aflições. Paulo e Silas estavam aqui, eu imagino eles presos, com as suas mãos para cima, as costas todas machucadas, mas eles oravam, eles clamavam, eles buscavam, eles olhavam para si e falavam: no meu corpo, nas dificuldades humanas, eu estou buscando. Ele nos ensina que eu posso sim ter uma doença, eu posso sim passar por um problema financeiro, às vezes a minha família pode sim estar conturbada, mas isso não vai me fazer parar de buscar, isso não vai me fazer parar de orar, isso não vai me fazer parar de adorar, porque não é a minha família que me sustenta, é o meu Deus que me dá força para caminhar, é o meu Deus que me dá força para continuar. Enquanto Paulo e Silas oram, enquanto Paulo e Silas adoram, começa a estremecer ali aquela cadeia, as turmas começam a ouvir e fala: peraí, tem alguém orando, tem alguém louvando, e as estruturas da cadeia começam a balançar, as estruturas da cadeia começam a cair, e Paulo e Silas ali se veem libertos. Irmãos, quando nós estamos cheios da unção do Senhor, nós podemos olhar para o nosso problema, podemos sentir a dor, podemos chorar a dor, mas isso não nos faz parar, isso não nos faz ficar triste, isso não nos faz ficar parados, porque o Senhor nos deu não um espírito de covardia, mas o Senhor nos deu um espírito de atitude, um espírito para avançarmos, um espírito para continuarmos. Então ali Paulo e Silas oram, eles veem a situação, não é fácil, somos seres humanos, somos feitos de sentimento, às vezes nós depositamos muito a confiança em homens, às vezes acreditamos muito que fulano de tal pode fazer por nós, nos chateamos, mas tem um, que quando depositamos nele, que quando os entregamos a Ele, Jesus, Ele sabe o que é bom, Jesus sabe o que é perfeito, Jesus sabe o que é agradável. Nós podemos sim sofrer aqui, mas a unção de Deus sobre nossas vidas é para suportarmos essas dores. A unção de Deus sobre nossas vidas é para olharmos para a nossa direita, para a nossa esquerda, mas falarmos: o meu alvo é o céu, porque aqui vamos ter sim estes sofrimentos. Eu gostaria de ler o Evangelho de João, capítulo 7. Versículo 37. O Senhor, Ele não está com suas mãos amarradas.
o Senhor não está com seus ouvidos tapados para que não possa nos ouvir. Aqui no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor, Ele não fala assim, só vai vir quem calça 42, quem tem 1,85. Quem tem sede? Aquele que tem sede. Se você tem sede, aleluia, o Senhor diz assim: venha a mim e beba. Se você quer ser cheio da presença do Senhor, se você quer ser cheio da unção do Senhor, não tem outro caminho, não tem outro jeito a não ser, vá até Cristo. Ele é a fonte, Ele é o responsável para que dentro de nós flua rio e rios de água viva. Como eu disse, a mão do Senhor não está amarrada, os seus ouvidos não estão tampados para que não possa nos ouvir, mas o Senhor espera de nós que nós venhamos até Ele, irmão. O nosso Deus está esperando aquele que tem sede, aquele que tem o desejo. Ser cheio da unção parte de nós irmos até a Cristo, porque se nós não tivermos o desejo de querer mais, na passagem dos Côvados diz as medidas, até que nós chegamos ao nível que nós não temos mais conta do nosso próprio corpo, e o Senhor faz alusão que é assim que Ele quer de nós, mas infelizmente algumas das vezes a gente chega até a altura do nosso tornozelo, do nosso joelho, e já ficamos satisfeitos com aquilo, mas o Senhor diz: vem, 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 você que tem sede, vem, vem que eu quero, vem que eu estou disposto. O Senhor, irmãos, quer nos encher da tua presença, o Senhor procura aqueles que se põem à sua disposição, o Senhor quer nos preparar para a vida eterna, mas isso depende de mim, isso depende de você, isso depende de nós, para se achegar a Cristo. Fique com o Senhor, Ele é a nossa videira verdadeira. Não se engane, não se desvie deste caminho, permaneça em Cristo, porque com Cristo, Ele enche, Ele cuida e Ele guarda. Vamos sofrer? Vamos, não posso falar que não, porque nós vamos, mas com o Senhor eu posso dizer que a gente supera, a gente consegue, que nós venhamos cada vez mais, não apenas nesses 12 dias consecutivos, estar à igreja, estamos com este tema unção, que nós não venhamos apenas esses 12 dias buscar por isso, mas que isso venha a ser cotidiano em nossa vida, que nós não venhamos apenas nesses 12 dias ler a Bíblia todos os dias, mas que nós venhamos fazer disso parte de nossa vida, buscar ao Senhor, pois a tua palavra diz: aquele que procura acha, aquele que busca encontra. O Senhor está esperando, irmãos, aqueles que o buscam. O Senhor está esperando aquele que está querendo o encontrar, que nós venhamos buscar a Cristo, para que nós possamos viver o extraordinário. Certa vez eu escutei a palavra experiência, eu não marquei aqui, mas o Senhor está me fazendo lembrar. Ela é dividida em 3 pedaços: o ex, que quer dizer que já foi, ou que era; o peri, que é o lugar onde nós estamos, o perímetro; e ência, que é sair. E se você junta todas as palavras, experiência quer dizer, para nós vivermos a experiência com Cristo, nós devemos sair do lugar onde nós estamos. Como assim? Devemos sair da nossa posição de comodidade, devemos sair da nossa posição de ficar apenas na altura dos joelhos, mas chegarmos adiante deste rio que é o Senhor. Nós devemos sair da nossa posição de falar assim:
Se eu venho no culto apenas no domingo, está tudo bom e dá glória a Deus. Não, mas nós devemos falar assim: eu quero um pouco mais, eu quero ir mais fundo, eu quero sentir mais a sua presença, eu quero ter mais essa intimidade com Cristo. Às vezes a gente está em casa, Deus fala com cada um de um jeito. Comigo Deus fala lavando louça, eu não lavo muita louça, mas Deus fala. Às vezes a gente está lavando louça, você está aqui, o Senhor começa a ministrar na sua cabeça, o Senhor começa a ministrar no seu coração. Então quando você começa a estar mais próximo de Cristo, o Senhor fala conosco de várias maneiras. Você está no seu dia, o Senhor fala. Você está no seu trabalho, o Senhor fala. Mas para isso a gente tem que sair dessa posição de comodidade, balançar a poeira e levantar e pegar a capa e falar: Senhor, eu vou, Senhor, eu vou, Senhor, eu vou. Irmãos, o Senhor fala grandemente para mim aqui. Nós devemos nos pôr na posição a chegarmos mais diante de Cristo. Ele faz este convite para nós nesta noite: vem, vem beber esta água, porque de vocês irão fluir rios de água viva. Quando nós estamos cheios da unção, isso não fica apenas dentro de nós, mas aonde a gente chega, a gente fala de Cristo. Como foi no início, Paulo e Silas viu aquelas meninas e falou: isso não pode ficar assim. Rios de água viva fluem, através da vida dele outras vidas são curadas, através de nossas vidas outras vidas são transformadas. Quando estamos cheios da unção de Deus, a gente não pega, dobra, guarda e fala: o que é meu é meu. Quando estamos cheios da unção do Senhor, nós olhamos e falamos: ele precisa desta palavra, ela precisa ser liberta. Que nós venhamos, irmãos, a chegarmos a Cristo para poder viver essa experiência. Que nós venhamos sair dessa nossa posição de comodismo para viver o sobrenatural. Às vezes, sempre todo começo de ano, nós fazemos lista e planos e projetos. Eu, por exemplo, vou na academia, hoje é dia 13 e não fui até agora. Mas nós fazemos planos. E sempre um dos planos que a gente faz lá é: vou buscar mais ao Senhor, vou trabalhar mais na obra. Agora eu não vou me lembrar se é Eclesiastes ou Provérbios, mas que diz assim: se nós ficarmos olhando para o tempo e não plantarmos, nada vai acontecer. Se nós apenas dissermos: este ano, este ano, este ano, nada vai acontecer. Mas nós temos que tomar atitude. E este tema, unção, agarre ele, irmãos, viva ele, irmãos, para que possamos ser cheios da unção do Senhor Jesus. Que esses 12 dias, hoje é o 11º, nós venhamos estar aqui, para podermos sermos feita a manutenção em nós, para podermos aprender dia após dia com o Senhor, para que quando vier tal coisa assim: opa, eu aprendi, opa, eu sei como eu devo agir. Não é pela minha força, não é pelo meu intelecto, mas através do Senhor Jesus. Fique com esta palavra no seu coração. Eu agradeço a minha oportunidade, pastor, em nome de Jesus.